Olá, meus irmãos, mais uma lição da nossa escola dominical, tratando sobre temas que envolvem a ética, comportamento, cultura, enfim. E hoje falaremos de jogos de azar, principalmente aqueles que as pessoas jogam tentando ganhar dinheiro, e bastante dinheiro com o seu resultado. De início, eu já posso começar dizendo que esse tema não é um tema tratado na Escritura Sagrada. Não há nenhum texto que fale sobre jogo de azar, sobre você participar de um sorteio para ganhar dinheiro e tal. Não existe nenhum texto na Escritura Sagrada. Porém, existia uma prática antiga, que está contida na Escritura Sagrada, que era lançar sorte. Eles lançavam sorte para dividir bens, por exemplo, ou escolher uma pessoa, e sem que isso viesse de alguma maneira trazer uma decisão injusta, por exemplo. Se lançava a sorte porque acreditava-se que o Senhor Deus ele falava por meio deste meio. A gente pode ver isso lá em Josué 18:10, né, sorteando ali a terra, ou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 26, na escolha do substituto de Judas. Então, a gente vê que, de fato, esse lançar sorte era uma forma imparcial de escolher alguma coisa. Inclusive, Provérbio 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. Então, há um texto que diz que lançar sorte para dividir bens ou escolher pessoas ou outra questão, o resultado, a resposta vem do Senhor. Mas é importante dizer que esse lançar sorte nunca era para ganhar muito dinheiro. Ou seja, você tem uma quantia, várias pessoas vão lá, participam, pagam alguma coisa para participar, e aí você tem muito dinheiro, ou jogar baralho, por exemplo, para ganhar. Enfim, isso não está, de fato, presente. E, paralelo a isso, a gente vai perceber que a Escritura Sagrada ela fala que o dinheiro para o crente deve ser fruto do seu trabalho, deve ser fruto do seu labor. O salário vem como paga. Então eu tenho sustento, o dinheiro que eu recebo, os bens, vem pelo trabalho, meu ou dos meus antepassados, se caso isso venha como uma herança. E também não é pecado investir o dinheiro, né, para ver se ganha juros, correção monetária, essas coisas todas, porque lá em Mateus 25, 26 e 27, quando o Senhor Jesus conta a parábola dos talentos, e ele faz uma analogia entre o Senhor e o próprio Deus, ele diz assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E também isso é ratificado lá em Lucas 19, 22 e 23, quando diz assim: respondeu-lhe o Senhor: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo onde não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. Então não é errado, porque aqui nós temos uma prática que aponta para o Senhor Deus. É uma parábola do dia a dia, então Cristo não usaria de fato uma ação pecaminosa para comparar com o Senhor Deus. Então o dinheiro é fruto do trabalho e sim, eu posso investir para de alguma maneira obter algum lucro. Crente pode jogar na loto? Crente pode jogar na loteria? Essa é a pergunta principal. Eu gostaria de responder a essa pergunta lembrando o lema de Calvino, o lema desse grande reformador, que foi de grande bênção ali em Genebra, para a igreja de Genebra, os seus membros. Calvino dizia que com relação a ganhar dinheiro e trabalho, deve-se observar 4 pontos. 4 pontos importantes. O primeiro é o fato de que o crente deve ser um trabalhador produtivo, ele deve trabalhar, ele não deve ser enrolão, nem preguiçoso. Aliás, Paulo mesmo diz: quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então, o primeiro aspecto é, o crente, ele deve ser um trabalhador produtivo. Paralelo a isso, o segundo ponto, sendo um trabalhador que produz o seu próprio salário, ele deveria ter uma vida simples, ele não deveria ostentar. Ele não deveria buscar ostentação, fama,
diante das pessoas, mostrar que tem dinheiro, que tem bens, tem posses. Ele não deveria fazer isso, mas ele deveria buscar uma simplicidade de vida mediante o seu ganho, o ganho do seu trabalho. Daí vem o terceiro ponto, a terceira orientação de Calvino, é que além de ser um trabalhador produtivo e ter vida simples, ele deveria poupar. Isso mesmo. Ele deveria guardar o dinheiro. Não deveria gastar com muito consumo, mas de alguma forma poupar uma parte desse dinheiro. E essa poupança, em quarto lugar, seria utilizado para auxiliar as pessoas mais pobres. Esse é o ponto principal de Calvino. Trabalhar muito, ser produtivo, ter vida simples, poupar e usar essa poupança para socorrer aos necessitados. Veja que aí não há nenhum espaço para que eu pegue parte do meu dinheiro e lance sorte para ver se vem algum dinheiro, né, a mais. Porque quem joga na loto, quem joga na loteria quer ficar rico. Ele não joga por diversão, ele joga para ganhar dinheiro. Ele quer ficar rico, ele quer se tornar alguém poderoso com todo aquele dinheiro que faz os seus olhos brilharem. E aí é importante aplicar o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, ou seja, desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que Paulo está dizendo que não é o dinheiro em si a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. É diferente. Significa dizer que um crente ele pode ser rico pelo seu trabalho, pelo sua inteligência, sua administração, seu empreendedorismo, sem problema, ele pode. Mas o amor a esse dinheiro é que vai levá-lo a uma vida de maledicência, porque esse amor é sempre o desejo de ter mais, ter mais, ter mais. E a pessoa que joga nesses jogos, loto, loteria, seja o que for, o desejo dele é ter mais dinheiro. É por isso que a gente pode fazer um paralelo entre o piedoso e o jogador. Aquele que joga na loteria, sendo ele crente ou não, mas aquele que joga na loteria tem esse vício, né? E esse é outro problema, quando você se torna viciado, né? Começa a utilizar o seu dinheiro para esse tipo de prática. Então o piedoso, ele tem o dinheiro como resultado do seu trabalho, é bênção do Senhor, ele vem com o sustento de Deus por aquilo que ele realizou e trabalhou. E ele pode também fazer com que outras pessoas trabalhem para o dinheiro dele, quando ele coloca num banco, numa poupança, investe, enfim, até mesmo na bolsa de valores, sem problema nenhum. Ele está fazendo com que outras pessoas trabalhem, né, e façam com que esse dinheiro que veio do Senhor, ele cresça, não há nenhum erro nisso. Já o jogador, ele tem o dinheiro como alvo, é o alvo principal dele. Ele não tem o dinheiro como resultado do trabalho, ele tem o dinheiro como desejo de obter, né? Poder, fama, enfim, riqueza. Essa é a índole do jogador, é isso que motiva a pessoa a jogar na loto e na loteria. Em segundo lugar, para o piedoso, ele olha a vida com contentamento e satisfação, ele está contente. Se ele tem o que comer e o que vestir, pronto, tá feliz. Paulo mesmo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque quem fortalece é Cristo. Cristo é o fortalecimento e Cristo é, de fato, a causa desse contentamento. Cristo é o centro de tudo, né? Ele que nos concede forças para trabalhar e Ele nos concede força também para estar contente em toda e qualquer situação. Já o jogador, não, ele possui uma obsessão, que é a obsessão de ficar rico, de ter aquele dinheiro. E aí demonstra insatisfação do seu coração. Eu estou muito ruim, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter 36 milhões na minha conta, porque aí já pensou, vou viajar, vou ostentar, etc. E isso é complicado. É muito complicado. Em terceiro lugar, para o piedoso, o dinheiro é instrumento para a glória de Cristo. Ou seja, ele tem o dinheiro e glorifica a Cristo. Por isso que Calvino disse lá atrás
que nós devemos usar esse dinheiro, essa poupança, esse ganho para ajudar os mais próximos, porque assim nos parecemos mais com Cristo e com isso nós glorificamos o seu nome e enaltecemos a Deus Pai. A Escritura Sagrada está cheia disso. Tiago mesmo fala sobre isso. E principalmente irmãos em Cristo. Prioritariamente até irmãos em Cristo. Tiago fala isso, de auxiliar uma fé operosa. No Velho Testamento fala muito sobre a viúva, sobre o órfão, sobre o estrangeiro que está ali em situação difícil e os crentes são motivados a ajudar. Então o dinheiro é instrumento para a glória de Cristo. Mas para o jogador não, o dinheiro é objeto glorificado, ele glorifica o dinheiro. O dinheiro para ele é o fim, não a glória de Cristo, mas o próprio dinheiro. Ora, vejam, esses sentimentos estão no coração de quem joga na loteria. Não tem o que dizer em contrário. Volto a dizer, embora não haja na Escritura Sagrada, e não há mesmo nada que proíba esta prática, mas é preciso que o crente ele entenda alguns princípios dessa sua prática e ver no seu coração e sondar dizendo, isso glorifica a Deus, isso enaltece a Cristo, me faz mais parecido com Ele. É isso que tem que estar em mente. Então eu não quero aqui nesse vídeo dizer é pecado ou não é pecado você ir lá e fazer uma fezinha. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa entender a motivação do seu coração. O que você deseja com isso? E talvez isso seja um termômetro quanto à sua satisfação ou insatisfação com relação à vida e com aquilo que Deus tem te dado. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que a Escritura Sagrada ela diz com todas as letras: nós devemos glorificar a Cristo em tudo. Enaltecer o nome do Pai. Quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. A glória de Deus Pai é a glória de Cristo, por meio do Espírito Santo. Agora, se eu utilizo toda a minha vitalidade para ganhar dinheiro fácil, porque é ganhar dinheiro fácil, é criminoso? Não. É ilícito? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu preciso olhar para o meu coração. O fazer a fezinha lá, marcar no papel e pagar ali alguns centavos, alguns reais, por aquilo em si não é pecado. Mas eu preciso entender qual é a minha motivação. A minha motivação de fato é me parecer com Cristo? Lembrando que o nosso sustento vem do trabalho. O trabalho é uma ordem do Senhor, é um mandato social antes da queda. Por isso o trabalho não é uma maldição. O trabalho se tornou maldito por causa do pecado, mas é bênção de Deus. O homem, o ser humano, os nossos primeiros pais, antes da queda, antes do pecado, deveriam trabalhar no jardim, cuidar do jardim, exercer aquilo que Deus havia designado. Por isso o trabalho manifesta também a nossa adoração, a nossa veneração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o trabalho. Agora, aquele que quer ganhar dinheiro fácil, né, trabalhar ali, mas aí quer ganhar 36 milhões, aí não precisa mais trabalhar e tal, sonde o seu coração. Veja se é lícito. E um conselho final que eu daria, com base na Escritura Sagrada, é: esteja contente. Paulo diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir. Estejamos contentes. Estejamos contentes. E esse contentamento vem da obra de Cristo na minha vida. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam as pessoas na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, quando o dinheiro é o fim de todas as coisas, ele é o alvo, ele é Deus, é a raiz de todos os males. E Paulo continua: e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Cristo também fala sobre isto. Ele fala sobre as riquezas, que é o Deus Mamon, e o nosso Deus. Quando Cristo fala servir a dois senhores ali, ele está se referindo ou a Deus ou às riquezas. Que ele cita Mamon, e Mamon era o Deus pagão da riqueza. Você serve a quem? A Deus ou ao dinheiro? Ou a Mamon? Esse é o perigo.
É por isso que eu preciso sondar o meu coração. E certamente minhas motivações para jogar na loteria, na loto, seja no que for para ganhar muito dinheiro, a motivação tem tudo para ser pecaminosa. Eu preciso sondar isto no meu coração. Por isso concluo dizendo, não há uma ordem cabal, não jogarás, não é isso. Mas veja o que essa atitude reflete quanto ao seu coração diante de Deus e o desejo que você tem de glorificar ou não a Cristo. Isto é muito importante. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição sobre jogos de azar, que fique bem claro quanto aos princípios da Escritura Sagrada na aplicação desta atitude. E na próxima semana viremos aqui com mais um estudo, mais uma reflexão sobre práticas, ética, cultura e o que o crente deve ou não fazer. E até então, a próxima.